Bem-vindo ao Devocional 2024. Hoje eu quero resumir o que falaremos aqui do capítulo 17, 18 e 19 em uma pergunta. O que Deus determinou em Levítico serve para os dias atuais? Você precisa entender alguns pontos que são polêmicos e muitas vezes até, de certa forma, duro, mas que, de alguma maneira, de alguma forma, faz com que cada um de nós possamos refletir sobre conduta, comportamento e princípios. Antes de nós entrarmos em Levítico, capítulo 17 em diante, que tem alguns pontos muito pontos polêmicos e, de certa forma, que cada um precisa refletir por si mesmo, eu escrevi aqui algo que eu queria compartilhar com você. O Senhor Jesus, ele, no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 17 ao 20, quando ele estava falando sobre a lei, ele disse que tudo aquilo que ele estava praticando e a lei que ele veio para cumpri-la, ele tratou não com desdém, mas ele tratou com a consciência de que a lei ela foi feita para prevenir o mal ao homem. Jesus, ele foi acusado de violar a lei. Nós vemos isso em Lucas capítulo 6, no versículo 2. Ou seja, o mesmo que disse que veio para cumpri-la, também foi tratado como alguém que violou essa lei. As verdades subjacentes servem para todas as eras, não só a época de Levítico para os filhos de Israel, embora muitos dos ensinamentos que nós vemos nas ocasiões no Pentateuco, elas se referem a um povo que estava sendo formado, que tinha costume a culturas pagãs naquela ocasião e que Deus estava desconstruindo isso de dentro deles. Se referindo à lei do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele disse o seguinte: ouviste o que foi dito? Aí ele acrescenta: eu, porém, vos afirmo. Quando ele fala que aquilo que ele deu como orientação, de certa forma, é até mais rígido do que a própria lei. Porque quando, por exemplo, ele fala sobre perdoar 70 vezes 7, é muito mais difícil do que a pessoa pagar com a mesma moeda. Então, muitos chamados à lei foram acerca de Israel. Mas, por exemplo, em Romanos capítulo 12, do versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo ele afirma que nós não podemos ceder à pressão do mundo e não nos conformar na forma ou da forma como o mundo anda. Nós não podemos nos amoldar ao mundo e às ideias do mundo. Deus, ele estabeleceu padrões e devemos seguir estes padrões, custe o que custar. No livro de Levítico, no capítulo 17, no versículo 3 e 4, nós vemos Deus falando sobre as leis sobre matança de animais. E por que Deus ele veio com estas orientações? Porque ele vinha dando direções e orientações sobre sacrifícios e mais sacrifícios de animais. Então, para que as pessoas não se perdessem
pensando que poderia sair matando à torta e à direita, então Deus ele disse que não era assim, não era dessa forma. Inclusive, ele deu esta orientação para diferenciar os filhos de Israel dos filhos dos deuses pagãos, que sacrificavam e ofereciam animais debaixo das árvores e tudo que em todo e qualquer local. Além disso, não se podia sair matando os animais, mesmo que fosse para alimentação. Existiam regras com respeito a isso. Inclusive, você pode observar isso no versículo 13 e no versículo 14 de Levítico 17. E também em Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 20 ao 25. Por quê? Para que houvesse uma ordem, para que houvesse uma harmonia entre os filhos de Israel e as criaturas. No versículo 10, nós vemos Deus, através de Moisés, falando sobre beber sangue ou comer sangue. E ele diz que isso era proibido porque era uma cultura pagã. Eles bebiam sangue, por exemplo, acreditando que isso atraía vida e poderes mágicos. Deus, ele queria que o seu povo fosse diferente dos demais. E isso é uma coisa que é um fato nos dias de hoje. Quem é de Deus é diferente. Por que é diferente? Porque se isola, porque se exalta, porque se acha? Não. Porque flui de dentro de si a presença desse Deus que é soberano. Por isso que a pessoa que é de Deus, ela reflete uma diferença no seu falar, no seu comportamento, na sua maneira de viver, nos seus princípios. No versículo 11, nós observamos que o sangue que era derramado no altar, ele tinha a vida porque o sangue, ele é o princípio de tudo dentro do ser humano. Sem sangue, o ser humano não consegue sobreviver em seu organismo. Se o coração para de bater, para de bombar sangue, a pessoa morre. Esse sangue que era derramado para pagar a dívida do pecado, e isso era feito constantemente, continuamente, no Senhor Jesus, no sangue do Senhor Jesus que foi derramado, essa dívida foi paga definitivamente. Tanto que em Colossenses ele fala isso, que ele cancelou o escrito de dívida. Obviamente, sobre a vida daqueles que se colocam debaixo do sacrifício que o Senhor Jesus fez. Você pode inclusive ler isso também em Hebreus capítulo 9, do versículo 13 e 14. E no capítulo 18, no versículo 5, ele fala que a vida está em seus estatutos e juízos, quando nós nos submetemos a ele. E ele confirma isso falando, em outras palavras, sobre viver pela fé em Abacuque 2:4 e Romanos 1:17. O que ele fala em Levítico 18:5 se reafirma nessas duas passagens. No versículo 6 ao 18, Deus vem com uma lista de proibições de relações, de relacionamentos com determinadas pessoas. Seria muito simples se Deus chegasse e dissesse assim, que é proibido ter relação sexual com pessoas que não seja o seu marido ou a sua esposa. Mas Deus ele vem com uma lista mostrando vários tipos de relacionamento, exatamente para que as pessoas tenham consciência de que isso aos olhos de Deus é abominável. Então, ele faz desta maneira, mostrando não só relacionamento entre determinadas pessoas, como, por exemplo, ter uma amante, relacionamentos abertos, ele fala isso
no final do versículo 18, ele fala sobre isso, e 19. Relacionamentos abertos e relacionamentos a três, o conhecido hoje trisal, não é verdade? No versículo 21, ele entra falando sobre sacrifícios de crianças que era feito a Moloque e também práticas sexuais depravadas, que aos olhos dele estavam listadas no mesmo nível, para que você entenda o quão é abominável aos olhos de Deus relações sexuais depravadas. Ele lista no mesmo nível que sacrifício de crianças. Você vê isso no versículo 21. No versículo 22 e ao 30, nós vemos Deus, ele entrando no assunto de relacionamentos que são contrários ao relacionamento de Gênesis, o relacionamento Adão, que foi formado em Adão e Eva. Essas práticas, elas são vistas aos olhos de Deus como abominação. Em Sodoma, isso era chamado de fazer o mal. Você pode ver isso em Gênesis 19, do versículo 5 ao 7. E no Novo Testamento, um ato que separa o homem de Deus. Esses tipos de relacionamento que ele aborda do versículo 22 ao 30. Você vê isso em Romanos 1, 26 ao 27, os versículos. 1 Coríntios 6 ao 9, 6, 9. Para você ter uma ideia, ele chega ao ponto, como nós lemos nessa palavra, de a terra ter náuseas do pecado e das suas consequências. E é o que nós temos visto hoje em dia, o rebuliço que tem ocorrido na terra, não é verdade? No versículo 1 ao 2, do capítulo 19, 1 e 2, ele fala sobre sermos santos como ele é santo. Ser santo era ser separado para um propósito de Deus. Esse é o significado de ser santo. É estar separado para um propósito exclusivo de Deus. E foi para isso que ele lhe chamou. No versículo 3, ele fala sobre respeitar pai e mãe, que para Deus é algo muito especial. Quantos hoje em dia não vivem esse respeito para com seus pais? E ele fala sobre o Shabat, que nós já falamos aqui no vídeo de ontem, que o objetivo do Shabat era para a família, para o povo e para Deus, para que eles pudessem viver em harmonia e não simplesmente um ato religioso de não poder fazer isso ou aquilo num determinado dia. Esse era o significado. No capítulo 19, versículo 9 e 10, ele fala sobre os mais prósperos pensarem nos mais necessitados, deixando aquilo que cai da colheita no chão para que os pobres pudessem se alimentar. Olha Deus cuidando dos mais necessitados e fazendo com que os que têm uma condição maior pensem nos mais necessitados. Ele fala no versículo 11 sobre não furtar, não mentir e não ser falso, que hoje em dia os valores invertidos, as pessoas fazem coisas e não estão nem aí, não é verdade? No versículo 13 ele fala sobre o jornaleiro, que na verdade na tradução original se refere a diarista, que não podia se reter o salário nem por um dia, pois podia trazer problemas por ser uma pessoa pobre e necessitada. No versículo 14 ele fala sobre não amaldiçoar alguém com necessidades especiais, o surdo, o mudo. Hoje em dia se faz piada com respeito a essas pessoas, e aqui Deus ele deixa claro que ele é contra isso. Versículo 16 ele fala sobre o mexeriqueiro, que é o fofoqueiro, que nós não devemos nem andar com quem é fofoqueiro. É muito forte, né? E ele fala outros pontos que eu vou deixar, o versículo 17, 19, 23 ao 25 e 28, para eu falar amanhã, que ele fala sobre erros, confusões e também sobre mutilação, tatuagem, cortes de cabelo. Amanhã a gente fala mais sobre isso.
Até lá!